Sexta-feira, 7 de junho de 2024, Rádio Terra FM Brasil, Ceará, programa do dia, direção e apresentação Dorival Lima. Deus acima de tudo e de todos, primeiro a vida e segundo a liberdade, com a lei, pela lei e dentro da lei. Fora da lei não há salvação. Segundo Rui Barbosa, a pior ditadura é do poder judiciário. Isso aí está comprovado por muito tempo. Meus amigos ouvintes da Rádio Terra FM Brasil, Ceará, inicialmente não podemos esquecer que a Lava Jato investigou crimes de corrupção ativa e passiva no Brasil. Gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro, organização criminosa, obstrução da justiça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento de vantagens indevidas. A operação Lava Jato teve início em 17 de março de 2014 e terminou em 1º de fevereiro de 2021. Quem estava no poder do Brasil em 2014 era Dilma Rousseff. A linha de pobreza no Brasil vem aumentando de forma significativa. Essa que é a realidade. A sensação de insegurança em qualquer hora do dia atinge 28,8% dos brasileiros. Meus amigos, a saúde pública superou crimes e violência e se tornou a principal preocupação entre os brasileiros. Essa é a realidade. E eu digo mais, o Brasil está passando pelo momento de grande dificuldade e os nossos parlamentares a nível municipal, estadual e federal, eles não estão nem aí para o problema dos brasileiros. A pobreza aumentando, a insegurança aumentando, a criminalidade aumentando, o desemprego e muita gente passando fome em todo o território brasileiro. E os nossos governantes, eles estão aí só preocupados com a eleição de vereadores e prefeitos que irá acontecer em outubro do corrente ano. Meus amigos, eu nunca vi o Brasil passar pela situação como nós estamos passando. É o desgoverno total. Lula da Silva e Dilma Rousseff, no passado, governou o Brasil por 14 anos. Foi o maior desastre governamental que o PT praticou no nosso país. E agora Lula voltou mais uma vez. E segundo Geraldo Alckmin, ele disse que Lula voltaria ao local do crime. É o que eu digo. Lula, ele é um ditador, ele é um mentiroso, ele promete, ele gosta de gastar, de intimidar a classe política, ele gosta de aparelhar o poder judiciário a nível estadual e federal. Ele está liberando recursos para senadores e deputados federais
para aprovarem as medidas provisórias de interesse do Lula. Não é de interesse da sociedade brasileira. Por isso que eu digo, nós temos que dar um basta nessa situação que está acontecendo no Brasil. E como nós poderemos mudar? É através do voto. Quando chegar na eleição de outubro do corrente ano, nós temos que acabar com a reeleição de vereadores e prefeitos. Nós temos que votar em pessoas que têm compromisso com o município, que têm um projeto para tirar o seu município do atraso. Porque se você votar na reeleição, vai ser 4 anos de decepção e nós não aguentamos mais. Porque o Brasil está sofrendo em todos os sentidos e a população brasileira não aguenta mais, e os nossos parlamentares todos preocupados com a eleição de prefeito e vereadores que irá acontecer no corrente ano em outubro. Por isso que eu digo, a decisão está na mão de cada brasileiro. Vamos cobrar dos nossos políticos, dos parlamentares, vamos para cima deles em cobranças. Não precisa de violência, certo? Precisamos acabar com a reeleição no Brasil. Como? É quando chegar na época da eleição, não votar em nenhum para a reeleição. Temos que mudar o perfil. E quando chegar em 2026, vamos fazer a mesma coisa. Vamos acabar com a reeleição. Porque, meus amigos, olha, esses parlamentares, eles estão no poder há mais de 60 anos, enganando a população brasileira, mentindo, desviando verbas públicas, e a corrupção continua de manhã, de tarde e de noite em todas as atividades políticas existentes no nosso país, como também na iniciativa privada. Meus amigos, olha, isso aí já está na cabeça da maioria da população brasileira, mas nós temos que mudar, porque a corrupção é um ato que acaba com a esperança dos brasileiros e brasileiras. Por isso que eu digo, o Brasil tem que acabar de vez com a corrupção. Vai ser muito difícil, mas nós temos que cobrar, nós temos que ir para cima das nossas autoridades, certo? E fazer uma cobrança de manhã, de tarde, de noite, a nível municipal, estadual e federal, porque os políticos, a preocupação deles é só uma, é aumentar, certo, o poder deles, continuarem como vereador, como prefeito, como deputado estadual, como governador, como senador e deputado federal. Nós temos que mudar, porque o Brasil tem mais ou menos 220 milhões de brasileiros e nós temos que mudar para melhor, porque o Brasil não aguenta mais. E o Lula está querendo implantar no Brasil o sistema de comunismo. Ele é um ditador, é um mentiroso e vem perseguindo a classe política do nosso país. Quem não concordar com a política de Lula da Silva, ele vai para cima. É só você verificar que na época do governo de Lula, quantos crimes não aconteceram. E o MST é uma organização criminosa que acontece no Brasil. Isso aí a revista Isto É já publicou no passado, porque o MST ela não tem sede, não tem estatuto, ela atua em todo o Brasil, como é que se diz, invadindo fazendas, sítio, propriedade, espancando até o pessoal que comanda a sua propriedade. É o que eu digo. E as nossas autoridades, o Poder Judiciário, a Polícia Federal, todos de braços cruzados. E a corrupção continua, e o MST, ele tem o apoio de alguém. Porque como é que eles conseguem tanto dinheiro e conseguem levar para determinadas localidades, fazendas e sítios, na faixa de 100 a 300 pessoas, levando de ônibus, dando alimentação? Tem algo errado. E essas ONG que tem no Brasil
com certeza elas estão trabalhando contra o nosso país. É um dinheiro duvidoso que vem de fora. E cadê a Receita Federal? Cadê os órgãos fiscalizadores que não fiscalizam a origem desse dinheiro, tanto do MST como desses sindicatos e desses movimentos que acontecem no Brasil diariamente? Por isso que eu digo, nós temos que ser implacável, cobrar, vigiar, certo? O dinheiro que circula no Brasil, porque uma coisa é certa, não adianta ter só os fiscais, porque os vereadores, os deputados estaduais, deputados federais, senadores, eles não atuam no poder de fiscalizar o governo municipal, estadual e o governo federal. E a corrupção continua no Brasil, aumentando, como também a pobreza, e a organização criminosa vem aumentando no Brasil, comprando postos de gasolina, farmácias e outras atividades. É só você verificar que tem algo errado. São muitas farmácias que tem no Brasil, como os postos de gasolina, eles estão investindo em outras atividades. É a lavagem do dinheiro do crime organizado, e a polícia tem que agir, as nossas autoridades, porque o Brasil não aguenta o desgoverno que está desde 2023, quando Lula assumiu, e até agora é só prometendo, é aumentando a arrecadação. Ele gosta de viajar, prometer, dizer que vai fazer obras, é só publicidade. Até agora ele não fez uma obra de impacto para a sociedade brasileira. É o desemprego aumentando, a fome aumentando, a violência aumentando, a criminalidade aumentando, e agora eles querem, certo? Oficializar o aborto, o consumo e venda de drogas e cocaína e maconha. Está difícil, e a população brasileira não sabe a quem recorrer, porque eu digo e repito, nós temos que acabar com a corrupção no Brasil. E uma coisa é certa, esse negócio de reeleição tem que sair da mente de cada eleitor brasileiro. Vamos mudar o perfil, fazer uma varredura, certo? A nível federal, tirar da vida pública esses parlamentares que há mais de 60 anos vêm sugando o nosso dinheiro público, porque a corrupção continua, a população brasileira cada dia mais pobre, a fome aumentando, as empresas quebrando, a saúde sucateada, o Brasil, o lado social não existe, é só muita conversa, os nossos governantes prometendo, mentindo para a população brasileira. E a população tem que reagir através da eleição para vereadores e prefeitos em outubro do corrente ano. E quando chegar em 2026, vamos fazer uma varredura, tirar esse pessoal da vida pública, que há mais de 60 anos eles vêm usufruindo do erário municipal, estadual, federal. E a corrupção continua aumentando no Brasil. Meus amigos, está difícil a situação do nosso país. Então, meus amigos, é um alerta que eu faço para todos os brasileiros, porque eu estou aqui, certo, para esclarecer. E nós temos que ser contra essa ditadura que esse sistema que vem governando o nosso país quer implantar. Ele quer acabar com as redes sociais, quer manipular a imprensa, como já está manipulando, porque a imprensa ela só gosta de verbas publicitárias, e a população brasileira tem que estar ao lado da mídia, porque a mídia é que fala a realidade e que mostra o que acontece de manhã, de tarde, de noite no Brasil, de ponta a ponta. Por isso que eu digo, nós temos que estar ao lado da nossa democracia, da nossa soberania e da nossa Constituição, porque o pessoal do Supremo Tribunal Federal, atribuições deles é o guardião da Constituição Federal Brasileira, mas eles atualmente estão exercendo como se fosse um parlamentar, alterando as leis, modificando as leis, criando as leis, mandando prender, mandando soltar e dizendo o que é que
o executivo e o legislativo têm que fazer a nível municipal, estadual e federal, como também aos empresários. Existe uma insegurança jurídica no nosso país, é tanto que os empresários internacionais vão pensar duas vezes antes de investir no Brasil, porque aqui as coisas mudam de manhã, de tarde, de noite, não existe uma seriedade, certo, por parte dos nossos governantes. E digo mais, é Lula controlando o dinheiro que é arrecadado do Tesouro Federal, ele gasta da maneira como ele quer, é comprando deputados federais, senadores, para aprovarem as medidas provisórias de interesse do governo do Lula e não da sociedade brasileira. E o Supremo Tribunal Federal é que diz o que todos os brasileiros têm que fazer. É difícil, porque eles não foram eleitos, certo? Eles foram indicados pelos presidentes do passado e atual. E quem foram eleitos são os vereadores, prefeitos, governadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores e presidente da República. Nós temos que mudar e vamos acabar de vez com a reeleição. Quando chegar nas eleições, cada brasileiro e brasileiro tem que pegar o seu título de eleitor, nada de reeleger ninguém. Vamos voltar pessoas novas que tenham o intuito de mudar o perfil do nosso país, porque o Brasil não aguenta mais. A corrupção é de manhã, de tarde, de noite, desemprego. Meu amigo, está difícil, mas nós temos que trabalhar para mudar. É programa do dia, aqui com Dorivan Lima na apresentação, aqui na Rádio Terra FM Brasil, e Rogério Miranda em ação, diretamente de Roraima, também fazendo o seu trabalho de conscientização. Ele que entende da política, ele como administrador, ele sabe o que está acontecendo no Brasil, porque ele acompanha. Ele é um bajarense, é meu primo, meu amigo, está lá em Roraima, é um bandeirante, mas ele sabe das dificuldades que o nosso país está enfrentando. E ele apresenta sempre, certo, o que está acontecendo de errado e o que está acontecendo certo, e ele faz as críticas sobre aqueles parlamentares que no passado deram prejuízo no nosso país e são corruptos. É ele lá, Rogério Miranda em Roraima, e Dorivan aqui na região metropolitana de Fortaleza, esclarecendo o eleitorado brasileiro e a sociedade brasileira, porque nós temos que alavancar o Brasil, temos que mudar o Brasil em todos os sentidos, nada de reeleição, porque o Brasil não aguenta a corrupção, a criminalidade, a violência, a saúde sucateada. O Brasil está sem governo, é um desgoverno a nível municipal, estadual e federal. O governador Camilo Santana assumiu o governo, até hoje não apresentou um projeto de governo, como também Lula da Silva assumiu em 2023 e até agora não apresentou um projeto de lei, um projeto para governar o país. Digo e repito, Lula e Eumano de Freitas, governador e presidente, eles não apresentaram um projeto de governo para governar o estado do Ceará e o Brasil. Por isso que eu digo, é o desgoverno total e a população brasileira tem que agir através do voto na eleição de outubro do corrente ano, nada de reeleição. E quando chegar em 2026, vamos também acabar com a reeleição, vamos mudar o perfil do nosso Brasil, que o Brasil não aguenta mais. Então, meus amigos, estou encerrando mais um programa do dia aqui na Rádio Terra FM Brasil, Ceará. E peço aos meus amigos e seguidores do Brasil e do mundo que cliquem no clique da Rádio Terra FM Brasil, Ceará. Tem um sininho, você clica lá, se inscreva, que você vai receber simultaneamente a programação da Rádio Terra FM Brasil. Programa do dia com este amigo de vocês, Dorivan Lima e Rogério Miranda em ação, diretamente de Roraima, esclarecendo a sociedade brasileira, porque nós temos que defender a nossa soberania, o presidencialismo, a nossa Constituição. O povo unido jamais será vencido. Nós temos que avançar e acabar com a corrupção. Então, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo programa. Fui!